Fala galerinha do sexto ano, tio Carlos aqui falando com vocês pra gente começar, né? Vamos começar de verdade, vamos começar valendo o nosso ano letivo com o capítulo 1 do nosso livro, tá? Capítulo 1 que tem por título a estrutura do planeta e a litosfera. Lembrando vocês que a gente já viu o nosso livro, já viu como é que ele está organizado, o tio já mostrou para vocês no primeiro dia que o tio estava com vocês, tá? Então é aquele livro que o tio mostrou para vocês que a gente vai trabalhar a partir de agora. Então vamos falar da estrutura da Terra, né? A Terra, o nosso planeta, né? Ele tem camadas, tá? E aí ela tem a forma de uma esfera aproximada porque os diâmetros, né, norte, sul e leste, oeste não são exatamente iguais, tem uma pequena diferença, como vocês estão vendo, né? Aqui, ó. Os diâmetros são levemente diferentes, como está em destaque aí na página, na tela de vocês, tá? Então, o diâmetro da Terra, a Terra, a gente diz lá pela matemática que ela é uma elipse, né? Porque ela não tem o diâmetro igual em todos os pontos, tá? E se a gente for olhar a estrutura interna da Terra, a gente vai ver que ela tem três componentes básicos, né? A crosta, que é a parte onde a gente está, o manto, que fica logo abaixo da crosta, que é bem quente, tá? E o núcleo da Terra, certo? Que é a parte central, que é de onde vem a lava dos vulcões, tá? Vamos continuar. Como está aí no texto, a crosta é a parte da Terra sólida, que é onde a gente pisa, formada de rochas, tá? E é nela que a gente vai encontrar os continentes e os oceanos, tá? É uma camada fina que varia entre 20 e 60 quilômetros de espessura, tá? E na parte dos oceanos ela é bem mais fina, entre 5 e 10 quilômetros, beleza? Abaixo da crosta a gente tem o manto, né, que tem mais ou menos 2.900 quilômetros de profundidade, podendo a sua temperatura variar entre 1.000 e 3.000 graus Celsius. Chega o tio suou aqui, ó. O tio chega suou só de pensar nessa quentura, tá? O manto, ele é bem quente, pastoso, né? E formado de rochas derretidas, que a gente chama de magma. Quando o vulcão vai lá e entra em erupção, esse magma expelido para a superfície é chamado de lava. Então, o magma é quando está embaixo da Terra, e quando sai de dentro da Terra e vai para fora, a gente chama de lava. A parte superior do manto, a mais externa, ela é rígida, e aí junto com a parte da crosta da Terra, a gente tem a formação do que a gente chama de litosfera, que é a camada das rochas do nosso planeta. Na região central, a gente tem o núcleo, que tem um raio de 3.400 quilômetros, tá? Ele tem uma parte externa, né, formada que está no estado sólido, e a parte interna dele é líquida, formada de ferro e níquel fundidos, tá? Vamos continuar aqui. Então voltamos a falar da Terra. Continuando a falar da Terra, vamos falar das camadas, tá? Quando a gente estuda a Terra, para facilitar o estudo, a gente divide ela em esferas ou domínios, tá? E aí a gente tem essas 4 esferas, essas 4 camadas que compõem o nosso planeta. A parte sólida, mais externa, que eu já falei para vocês, né, é a litosfera, que engloba o manto e a crosta. A hidrosfera é a camada de água, é a parte aquática do planeta. A gente tem os rios, lagos, lagoas, riachos, cachoeiras, oceanos, mares, águas subterrâneas, vapores de água e as geleiras. Tudo isso é a hidrosfera. A atmosfera é a camada de ar que vai envolver o nosso planeta, né, que tem várias camadas que a gente vai estudar no futuro, e a biosfera, que é o conjunto das regiões do planeta em que é possível encontrar vida, ou seja, a camada da vida é onde a gente encontra os seres vivos, tá?
Então a gente tem o planeta nessas 4 esferas. O planeta, a crosta da Terra, ela é formada, e a litosfera é formada de rochas. Tá? E o que são rochas? Rochas são agregados de minerais. Tá? As rochas elas são formadas por minerais, que são substâncias químicas encontradas na natureza. Tá? Então a gente tem, né, diversos tipos de rocha na natureza. Vamos ver quais são elas? A gente tem as rochas magmáticas, tá? Que são aquelas rochas que se formam a partir do magma que resfria na superfície da Terra. Tanto pode ser formada pela lava resfriada, quanto o magma que acaba se resfriando dentro da crosta, formando os tipos de rocha magmáticas. A rocha magmática, como está em destaque nessa região, ela também é chamada de rocha ígnea, tá? As duas formas são corretas, tanto rochas magmáticas quanto rochas ígneas. O outro tipo de rocha são as rochas sedimentares, tá? E aí, esse tipo de rocha ele é chamado de sedimentar porque ele é formado de grãos de outras rochas que se unem para formar as rochas sedimentares. Tá? Então a rocha sedimentar é formada por grãos de outras rochas. E aí esses grãos vão se depositando, vão se acumulando, vão se agregando até formar as rochas. Os processos que formam as rochas sedimentares, eles são chamados de intemperismo. Tá? O que é intemperismo? São todos esses fatores que promovem o desgaste, a desintegração, a quebra, o consumo da rocha para que ela se esfarele. Tá? A gente chama tudo isso de intemperismo. O que faz o intemperismo acontecer? O vento, a chuva, a água da chuva. Tá? Existem fatores, no caso dos mares, as ondas do mar acabam desgastando as rochas, variação de temperatura, ação de seres vivos como bactérias, fungos, tudo isso gera e causa intemperismo. A partir do intemperismo, esses sedimentos vão se soltando da rocha original e se depositando, formando as rochas sedimentares, ok? O calcário, ele é um tipo de rocha sedimentar e é o mais famoso, tá? Além de fazer parte da carapaça de muitos animais, ele também a gente encontra no esqueleto de alguns seres vivos. E agora a gente fala do último tipo de rocha, que são as rochas metamórficas, tá? A rocha metamórfica, como o próprio nome sugere, metamórfica vem de metamorfose, que significa mudança ou transformação. Então ela surge a partir da transformação de um tipo de rocha em outro. Tá? E aí a gente tem as rochas metamórficas. Elas podem se originar tanto de rochas sedimentares quanto de rochas magmáticas que passam por transformação. Como assim transformação? Quando submetidas a altas temperaturas ou pressão muito alta, elas acabam se transformando, se convertendo em rochas metamórficas. Beleza, gente? E os fósseis, a gente já falou de fósseis algumas vezes na nossa sala. Os fósseis, eles são registros da presença de um ser vivo, tá? E aí, a paleontologia é a ciência que estuda os fósseis, tá? Os fósseis, eles são importantes porque nos ajudam a entender a história, a história evolutiva, o processo de mudança que aconteceu com os seres vivos ao longo do tempo, que a gente chama isso de evolução. Tá? Evolução é o processo de mudança pelo qual os seres vivos passam ao longo da vida, certo? E ao longo das gerações. Então esses fósseis, eles são extremamente importantes para que a gente conheça a história desses seres vivos.
para que a gente entenda como a vida se desenvolveu no nosso planeta até chegar nos dias de hoje. Essa é a importância dos fósseis. Os fósseis foi quem mostrou para a gente que num passado distante existiram os dinossauros, que no passado distante a vida não existia na superfície da Terra, somente nos mares. Tá? Tudo isso a gente descobriu estudando os fósseis, e os paleontólogos foram os profissionais, os cientistas que fizeram essas descobertas. O processo de formação do fóssil, ele precisa de condições muito específicas, como está aqui no texto. Pois geralmente esse cadáver é decomposto. E para que o fóssil se forme, esse cadáver não pode passar pelo processo de decomposição. Tá? Ele tem que ser bloqueado o mais rápido possível para que o fóssil seja possível. E normalmente os fósseis eles se originam em terreno com rochas sedimentares. Por que, tio, com rochas sedimentares? Porque a rocha sedimentar ela é formada em camadas. As camadas vão se depositando, as camadas de sedimento, as camadas das outras rochas que se despregam vão se depositando em cima do cadáver, cobrindo ele, fazendo pressão, impedindo que ele se decomponha completamente. E aí a gente consegue ter os fósseis, né, formadinhos, bonitinhos, dentro do nosso, né, dentro da nossa crosta terrestre. Né? Você pode ter visto algumas vezes, quando você vai tomar o seu banho de piscina, fósseis como esse, tá? Ou menores que esse, fósseis de peixe, de animais invertebrados, naquelas pedras, que eu acho que o nome é pedra cariri, que fica na beira da piscina, aquela pedra meio amarelada, tá? Então é bem fácil de ver. E aqui a gente tem o âmbar, tá? O âmbar, né? Que é seiva de árvore que solidificou, e nesse caso aqui a gente tem formigas conservadas no âmbar, tá? Provavelmente formigas, tá? Então vamos lá. Os fósseis mais antigos que a gente tem notícia são de peixes, porque eles são os seres vivos mais antigos do planeta, tá? E os mais recentes são tanto de peixes, quanto de répteis, quanto de anfíbios. Professor, tio, não tem fóssil de mamífero? Tem fóssil de mamífero, tá? Só que ainda os mamíferos são muito novos no planeta, então acaba que são poucos fósseis que a gente consegue encontrar. E aí a gente começa a falar do tempo geológico, tá? Então, a gente tem a divisão do tempo geológico em eras, tá? E aí essas eras são períodos de tempo que se estendem por milhões de anos, tá? A gente tem o pré-cambriano, que é o período onde a Terra começou a se formar, onde a gente não tinha seres vivos ainda, né, estabelecidos, tá? Os seres vivos se estabeleceram da metade do pré-cambriano para o final, tá? Até a metade do pré-cambriano, aqui no Arqueano, a gente não tinha seres vivos. A partir do Arqueano é que a gente começa a ter os primeiros seres vivos. E no fim do pré-cambriano é que o oxigênio, o gás oxigênio, começa a aparecer junto com a atmosfera, tá? Então depois a gente tem o período fanerozoico, que é a era paleozoica, tá? Vou dar um zoom aqui para ficar melhor para a gente ler, tá? E aí a gente tem o período cambriano, o ordoviciano, o siluriano e o devoniano, tá? Aqui no siluriano foi onde os peixes, que são parecidos com os tubarões, eles surgiram, tá? Aqui no ordoviciano, a gente começa a ter a diversificação dos animais marinhos e as plantas começam a sair da água e ocupar o solo, ocupar a parte seca do planeta. Dando seguimento aqui, a gente tem a era mesozoica,
né, que foi o período dos dinossauros, foi quando no início do Triássico, né, a gente tem os animais começando a ocupar o ambiente terrestre e o surgimento dos primeiros dinossauros e mamíferos. Lembrando que aqui no Triássico eles ainda não eram tão grandes, tá? Eles ficaram grandes aqui no período Jurássico e no Cretáceo foi onde ocorreu a grande extinção dos dinossauros. Na Era Cenozoica, né, aqui no Terciário, foi quando a gente teve a período de Era do Gelo, da Era do Gelo, né, que até é retratado na saga dos filmes da Era do Gelo, e aí a gente teve a megafauna, né, no Quaternário. Em seguida, agora a gente deixa de falar do passado e volta a falar da atualidade, falar de recursos minerais, tá? Os recursos minerais são extremamente importantes para nós porque a gente depende deles para a produção de riqueza, tá? Então a gente chama de minério quando esse mineral ele é, como é que digo, ele é processado, tá? Ele é utilizado, processado e utilizado para vantagem econômica. Quando isso acontece, eu chamo esse mineral de minério. Se ele não tem importância econômica, ele continua sendo chamado de mineral. Esses minérios, eles são extraídos em jazidas, tá? Essas jazidas é onde a gente encontra as minas, quer dizer, essas jazidas ficam dentro das minas, tá? E as minas é o local de extração dos minerais. A atividade de extração desses minerais é chamada de extrativismo mineral, tá? E aí é uma atividade econômica que no Brasil ela é bem forte. Infelizmente tem muitos impactos ambientais porque no Brasil ainda é feita de forma rudimentar em muitos cantos, mas a gente tem grandes empresas no Brasil fazendo extração de minérios. Falar agora de recursos naturais, renováveis e não renováveis. A gente chama de recurso natural, renovável, aquele recurso que ele naturalmente ele reaparece na natureza num curto período de tempo. E a gente chama de não renovável aquele que não é reposto na natureza em um curto espaço de tempo, tá? Então a gente tem essa separaçãozinha, tá? E aí a gente vai encerrando por aqui, crianças, o nosso capítulo, tá? Leia bastante o capítulo, tá? É muito importante a leitura do capítulo. O tio Carlos vai ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!